O setor automobilístico é lembrado pelas empresas que surgem, se expandem e conquistam seu lugar ao sol. Ao ouvir falar em carros, você tende a pensar em modelos de empresas que você já conhece, já dirigiu ou já foi passageiro. Contudo, nem todas as marcas de carro que são fundadas têm essa oportunidade de se consolidar nas ruas, chegando ao ponto de não ter outra opção senão fechar as portas para sempre. Isso aconteceu, por exemplo, com a DeLorean, que só fabricou um único carro. Ela foi fundada em 1975 pelo engenheiro John DeLorean, que chegou a ser dono da GM alguns anos antes da fundação da empresa. Ainda assim, a empresa só pôde abrir sua primeira fábrica na Irlanda do Norte quase 5 anos depois da sua fundação por causa de uma série de burocracias. Bando de capitalista safado. Mas se esse tempo perdido não foi o suficiente, a empresa enfrentou mais alguns problemas de engenharia e orçamento e só pôde começar a produzir seu primeiro carro, o DMC DeLorean, em 1981. Parece que o destino não estava do lado do cara que colocou seu sobrenome no nome da empresa no primeiro carro. Brincadeiras à parte, as pessoas que foram chamadas para trabalhar na DeLorean eram extremamente inexperientes e não tinham especialidade na fabricação de carros, tanto que diversos problemas foram apontados nos modelos produzidos. Isso, unido à falta de demanda do carro e os problemas com orçamento, prejudicaram muito a empresa ainda em 1981. Para vocês terem uma ideia, foram produzidos 7.500 carros, mas somente 3.000 foram vendidos, menos da metade. Nesse cenário, foi elaborado um plano visando salvar a DeLorean. Seria fundada a DeLorean Motors Holding Company em 1982, um conglomerado empresarial que abrigaria a DeLorean Motors Company, a empresa original, e outras 3 novas empresas. A DeLorean Motor Cars Limited, que fabricaria os carros, DeLorean Motor Cars of America, distribuidora nos Estados Unidos, e DeLorean Research Partnership, empresa responsável pela pesquisa e elaboração dos projetos da marca. Era o plano perfeito e tudo estava pronto para ele acontecer, mas a empresa não conseguiu recursos suficientes para fazer nada disso ir para frente. Ainda por cima, o John DeLorean foi preso naquele ano sob acusação de tráfico de drogas. Aquele era o fim da linha. Uma empresa que basicamente já nasceu morta, enfrentou uma série de problemas antes mesmo de ter uma fábrica, estava convivendo agora com seu dono atrás das grades. Por causa disso, em 24 de outubro de 1982, a DeLorean decretou sua falência. Então, uma empresa chamada Consolidated International comprou as peças restantes que ainda haviam no armazém e a fábrica foi fechada apenas 2 meses depois, quando a última unidade do DMC DeLorean foi vendida. A história dessa empresa é extremamente trágica, é muito triste acompanhar o que aconteceu com ela ao longo da sua existência, mas ainda assim essa história tem um final feliz. Em 1995, o mecânico inglês Stephen Wine começou uma nova empresa com o mesmo nome, DeLorean Motors Company, e se dedicou a continuar o legado da antiga empresa, tanto que ela existe até os dias atuais. Pode-se dizer que isso foi uma sorte que a DeLorean teve alguém chegar querendo salvar a empresa, mas é fato que nem todas têm esse privilégio. Como a Hummer, que foi de arrasta bem no ano que eu nasci. Ela foi criada como uma marca da M General e da General Motors. Seu protótipo começou em 1979 com a ideia de construir um veículo de alto padrão para o exército do país inspirado no HMMWV. Esse carro aí. Foram feitas algumas análises e 3 anos depois a M General entregou 11 modelos para testes do governo. Eu até mencionaria o nome desse modelo, mas o Wikipedia não tá falando aqui, perdão. Sim, eu tô usando a Wikipedia para roteirizar esse vídeo, não me julgue. Passados mais alguns meses, em março de 83, a M General foi premiada com um contrato para a produção de 55.000 veículos militares para o governo. Pois é, aqueles testes foram tão bem sucedidos que uma oportunidade como essa caiu no colo da empresa, tanto que o primeiro carro da marca Hummer já foi finalizado no ano seguinte, bem como sua produção. Seus escritórios aumentaram significativamente ao longo dos próximos 2 anos. E o restante é história, a Hummer só teve sucesso até o fim do milênio. Mas aí chegamos em 2008, quando ocorreu a crise financeira daquele ano que prejudicou o país ao redor de todo mundo. Diversas empresas também foram prejudicadas, incluindo a General Motors, que começou a ver suas vendas apresentarem queda e precisou cortar algumas de suas subsidiárias. Sendo que a Hummer foi escolhida pela GM, não vê mais grande potencial nela, e também porque a alta do petróleo começou a apertar no bolso da empresa. Devido a isso, no dia 25 de fevereiro de 2010, a GM anunciou que a Hummer seria fechada. O último veículo dela, um Hummer H3, saiu da fábrica e foi vendido em 24 de maio de 2010, quando a empresa teve suas portas fechadas. Ainda tô impressionado que no dia que eu nasci essa empresa ainda existia, que eu fiquei fazendo piada com isso e ainda vou poder continuar porque a próxima empresa, Pontiac, também foi fechada em 2010. Mas eu vou parar, tá? Não vou deixar ficar chato não. Ela foi fundada logo depois do Natal de 1925 pela General Motors, visando criar carros com bom desempenho e pouco custo, disponibilizando carro com motores de 6 cilindros pelo mesmo preço dos concorrentes de apenas 4 cilindros. Uma proposta mó nobre, tá ligado? Só de ler isso eu já gostei dessa empresa. Pena que ela faliu. Voltando aqui, a Pontiac sempre levou muito a sério essa proposta.
tanto que alguns anos depois começou a fabricar carros de 8 cilindros por preço abaixo das outras empresas. Mas foi na década de 40 que ela se consolidou mesmo, já que os jovens vinham adquirindo mais poder de aquisitivo e formando o primeiro grande público-alvo do setor automobilístico. Em 1956, a Pontiac mudou seu foco para carros esportivos e 11 anos depois já era um dos ícones do mercado de carros esportivos, com destaque para o Pontiac Firebird, que marcou forte presença na série de TV Knight Rider, e o Muscle Car Pontiac GTO. A Pontiac sempre se adaptou ao mercado e basicamente não viveu um ano sequer sem marcar presença nas ruas até então. Nisso você pode se perguntar: como que uma empresa dessa pode ter falido? Essa parte eu tive que pesquisar mais a fundo e posso dizer pra vocês que o que eu achei é muito triste, mas também muito polêmico. Com a crise petrolífera de 1973 e mudanças nas leis ambientais locais, as marcas de carro foram obrigadas a reduzir potência e investir em eficiência. Isso era horrível para uma empresa cuja identidade foi criada por carros com muita performance, e a empresa teve dificuldade de se adaptar. Além disso, nas 2 décadas seguintes, marcas de carros japonesas como Toyota, Honda e Nissan começaram a ganhar muito mais espaço no mercado. Mais uma vez, a GM tentou fazer a Pontiac se encaixar no mercado de novo, mas isso só contribuiu para ela perder sua identidade ainda mais. Agora, chegamos na tampa desse caixão. Como eu falei na parte da Hummer, a General Motors foi muito prejudicada pela crise de 2008. Tem até um artigo do Wikipedia que fala só sobre o impacto dela nas marcas de carro estadunidenses. Nesse cenário, para poder continuar de pé, a General Motors precisou fechar várias de suas empresas. A Pontiac, que vinha perdendo espaço desde a década de 70, possuía menos de 2% do mercado e consequentemente foi considerada uma marca que se tornaria um peso no bolso do conglomerado empresarial em breve. Dado isso, a Pontiac fechou suas portas no Halloween de 2010 para sempre. Eu me apeguei tanto essa empresa que eu prefiro acreditar que foi só um fantasma que pegou ela e que ela já volta logo. Falando sério, beleza, narrei o fechamento dela, mas por que eu falei que isso era polêmico? Bem, em meio à minha pesquisa eu achei um artigo de quase 3 anos depois que fala que um ex-executivo da GM culpa o governo estadunidense de matar a Pontiac. A informação foi revelada por Bob Lutz, que era o vice-chairman de desenvolvimento de produtos globais. Os federais basicamente queriam que a GM mantivesse apenas Chevrolet e Cadillac. Eles disseram: vocês não precisam de todas essas marcas, só de uma de prestígio e outra de massa, disse Lutz no evento realizado no Peterson Automotive Museum. Vale lembrar que depois da crise que quase levou à falência, a GM também conseguiu manter vivas outras marcas como Buick e GMC. Na moral, essa história me entristeceu de verdade. Era uma empresa que fazia o maior sucesso, tinha um lugar ao sol imenso, todo mundo conhecia e gostava, tinha uma ótima intenção, mas acabou vindo tudo ir por água abaixo por causa de uma série de turbulências que apareceram no caminho dela. Acho que o que me deixa mais triste é que se a Pontiac ainda tivesse ativa, ela ia ter completado 100 anos ano passado. Acho que esse é o final de vídeo mais baixo astral desse canal até então, mas isso até que ilustra como a história dessas empresas se encerrou. Ambas eram marcas com muito potencial, tinham times de profissionais que se dedicavam para fazer acontecer, boas ideias na gaveta, mas foram obrigados a abandonarem tudo isso. Quem sabe o que seria dessas empresas se suas portas continuassem abrindo e fechando como as de seus carros? Será que a DeLorean Motors Holding Company não viria a ser um grande conglomerado empresarial, tipo o grupo Volkswagen ou a GM? Falando de GM, será que a Hummer e a Pontiac não se tornariam ainda maiores do que elas já eram se não fosse a crise de 2008? Em suma, como eu já disse várias vezes nesse vídeo, eu fiquei bem triste de ver como foi o fim dessas empresas, principalmente a Pontiac, eu peguei um certo afeto por elas, de verdade mesmo. Mas ainda assim não dá pra falar que elas não deixaram legado. Todas essas empresas têm sua importância mesmo que não existam mais e vão continuar marcadas dentro da história da automobilística geral. Gostou do trocadilho com o nome do canal? O cara tem que fazer uma piadinha, tem que ter uma quebra de gelo aleatória, porque senão não sou eu. E é isso, Jesus ama vocês, fiquem com Deus, muito obrigado pela sua visualização até o final, um abraço, até a próxima e tchau.